Oh, Jesus maravilhoso, meus queridos irmãos, eu vos convido para nós juntos lermos o texto da palavra de Deus, né? Cujo texto está extraído do nosso tema, operando Deus, quem impedirá, né? Está registrado no livro de Isaías, do capítulo 13, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Tem outras Bíblias que está escrito em outras versões, né, irmãos? Mas o sentido é o mesmo, né? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos fazer uma oração nesse momento, não é? Vamos orar, irmãos, em favor de muitos dos nossos irmãos, não é? Alguém, pastor, pede oração lá para mim, estou enfrentando uma luta, meu filho, isso, né? Então vamos orar, né, irmãos? O conselho da palavra de Deus é esse, que nós devemos orar por todos os homens, né? Orar pelas autoridades, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Devemos orar muito, irmãos, para as lideranças. Tem algumas palavras que Jesus falou quando ele estava nos seus ensinos com os discípulos, né? Ele disse assim que nos últimos tempos haveria reino contra reino. E os irmãos observaram, meu Deus, como estamos vivendo esses dias, né? Reino contra reino, nação contra nação, né? Mas nosso Deus, Ele é poderoso, né? Eu sempre nas minhas orações, irmãos, eu peço para Jesus me livrar dessa cilada, né? De muitas vezes entrar nessas questões, né? Quando a gente está enfrentando algumas questões difíceis no lar, no trabalho, a melhor coisa é a gente dizer para Jesus, Jesus, eu não dou conta, mas o Senhor dá. Resolve para mim isso aí. E pode ficar tranquilo que Jesus resolve. Não precisa de você entrar em questões muitas vezes para pecar, né? Para cada um, irmãos, Deus usa. Deus pode usar você na hora certa para transmitir uma palavra do céu. Eu me lembro, irmãos, disso. Isso está fazendo mais ou menos uns 30 anos. Mais ou menos uns 30 anos. A saudosa irmã Francisca foi em uma das reuniões administrativas no Templo Sede. E, como sempre, né, as reuniões administrativas eram realizadas no domingo de manhã, como é até hoje. E ela foi na reunião administrativa, e ela entrou no meio desse. Lá naquele tempo era totalmente diferente, né? Tinha uma sala à parte. Hoje as reuniões são realizadas mais na nave do templo mesmo. Naquele tempo tinha uma sala à parte. Tinha menos obreiros, né? E quando ela entra na porta da sala, tinha uma irmã com ela. Uma irmã disse assim, irmãos, os irmãos dão licença para nós entrarmos. Aí o pastor, saudoso pastor Edinho, pode entrar, irmãs. Aí o pastor Edinho parou a reunião. Vamos ouvir a irmã Francisca. Aí a irmã Francisca abriu a boca e Deus usou ela numa profecia como nunca eu tinha visto igual. Eu venho aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Sou muito pequenininho, mas eu venho entregar um recado de Deus aqui para esse ministério.
E Deus, irmão, igreja, usou aquela irmã de uma tal forma que quando Deus terminou de entregar o recado para os obreiros, os ministros, a gente só via choro e os obreiros glorificando o nome de Deus. A glória invadiu a sala de uma tal forma que naquela reunião nós saímos dali abençoados, renovados. Mas o que Deus quis falar, Ele falou. Eu preciso de tempo para mim comentar aos irmãos o que nós ouvimos ali naquele momento, quando o Espírito Santo tomou a saudosa irmã Francisca. Eu não sei se a irmã Maria Bethânia conheceu, né, do tempo dela, mas era uma serva do Senhor que Deus ousava mesmo, irmãos. Só que era uma das servas do Senhor que vivia na oração, no jejum. Eu pastoreava a igreja do Aeroporto 2, e ela foi na minha casa: pastor, eu vim aqui para fazer umas visitas com o senhor. E eu a lembro muito bem. Aí nós saímos, eu, ela, a Fátima, e fomos fazer algumas visitas lá no Aeroporto 2, quando eu pastoreava lá. Aí a primeira casa que o Espírito Santo levou nós, porque ela, irmã, igreja, ela era uma serva de Deus assim, que tudo que ia fazer, fazia no nome de Jesus, na direção do Espírito Santo. Tudo. Certo? Tudo. Vamos orar e vamos pedir direção. Bom, pois bem, entramos naquela casa e, como a gente tem costume, né, irmãos? Vamos fazer uma oração. Viemos aqui, irmão Maurício. Viemos aqui, irmão Maurício, para orar aqui, fazer uma oração para vocês. Irmãos, quando começamos a oração, Deus tomou aquela mulher, foi lá no quarto e expulsou os demônios que estavam debaixo da cama, demônios que estavam dentro do guarda-roupa. O Espírito Santo tomou ela e foi falando: sai daí, demônio, você que está debaixo dessa cama, vai embora. Foi num quarto, foi no outro, foi na cozinha, foi na varanda. O Espírito Santo tomou ela, que ela andou na casa inteira, irmão Claudinei. Na casa inteira, só expulsando demônios. Sai daí, demônio, você que está atrás desse guarda-roupa, vai embora, aí não é seu lugar. E aí, terminou de fazer aquele trabalho, ela veio e chamou o casal e aconselhou eles: vocês dão um jeito de consertar a vida de vocês, porque desse jeito Deus não vai operar. Vocês consertam a vida de vocês e põem no altar, e a partir de hoje passa a servir a Deus de verdade. Não brinca com Deus, porque Deus não é brincadeira. Não teve quem não chorasse, viu, irmã Débora? Não teve quem não tirasse ali, que tivesse um lenço. Saímos dali abençoados. Quando foi, fizemos mais umas 2 visitas, aí ela foi embora, né? Naquele tempo ela estava bem, com saúde, né? Ela foi embora, e quando foi à noite, o casal estava na igreja, fazendo um concerto com Deus. Foi um culto maravilhoso, e durante o tempo que nós estávamos lá, eles foram uma bênção. Hoje eu não sei, porque faz tempo que eu não as vejo, né? Mas eu creio que estão bem, né? Pois bem, mas é assim, irmãos, que Deus faz quando nós damos lugar e quando nós buscamos o Senhor. Então nós vamos orar, interceder a Deus por muitos que estão precisando do renovo, não é? Precisando de amor pelas almas, né, irmãos? É uma das coisas que a gente tem observado, irmão, falta de amor pelas almas. Oh, irmãos. Oh, irmãos.
Quem tem amor pelas almas, chora pelas almas. Eu estou orando, irmãos, porque infelizmente o inimigo tem ganhado muito com isso aí, viu, irmãos? Mas nós temos um Deus que tem poder para salvar. Temos um Jesus que tem poder para transformar. Temos um Jesus que tem poder para renovar, para curar, para tirar das garras do diabo e salvar vidas, porque para isso Jesus veio, irmãos. Ele deu a sua vida, não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vamos orar para que Jesus venha salvar vidas, libertar pessoas que estão precisando de libertação espiritual. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos as necessidades de cada um dos irmãos, das irmãs, aqueles que não vieram, meu Deus, nós apresentamos nas suas mãos aqueles que estão enfermos, né? Quantos que estão nos hospitais precisando de uma cura, de uma libertação? Meu Deus, tem misericórdia. Almas que estão presas nas garras do diabo, meu Deus, venha fazer uma obra gloriosa. Nessa noite, Senhor, esta igreja está reunida aqui num propósito de te adorar, num propósito de buscar a tua presença, num propósito de apresentar nesse momento as necessidades. Quantos que não têm mais prazer de vir na igreja, quantos que não têm prazer de orar, perderam o prazer de falar contigo conforme é necessário, mas nesta noite nós pedimos o renovo, nós pedimos a cura espiritual, nós pedimos a libertação em nome do Senhor. Pai querido, visita agora aquele lar que está, meu Deus, em decadência espiritual, aquele lar que está, meu Deus, uma guerra, sem a necessidade, sem a presença do Espírito Santo. Jesus, dá paz agora, repreende toda a cilada, repreende todo o mal, toda a investida do diabo. Meu Deus, nós oramos, nós rogamos, Jesus cura, Jesus liberta, meu Deus, faz uma obra gloriosa, Senhor. Pai querido, Pai amado, continue nos abençoando, ó Pai. Rogamos, Senhor, a cura, rogamos a bênção, a alegria. Deus querido, amado e santo, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós vamos ouvir, né, da parte do Senhor. Nós temos certeza que o Senhor Jesus já colocou no coração da nossa irmã Michele, né, aquilo que Ele tem para nós, através da tua santa e bendita palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós temos certeza que seremos abençoados em o nome de Jesus. Quero pedir aqui ao irmão pastor Carlos, né? Ele vai fazer mais uma oração, né? Ou seja, estará orando, né, pela nossa irmã. Ela já está abençoada, sem dúvida alguma, mas ela vai repartir, ela quer repartir essa bênção com a gente, né, irmã Michele? Não quer que fica só com ela, viu, irmãos? Certo? Então ela vai repartir, né? Porque o servo é isso, né, irmã? O servo é para servir, né? Então o Senhor dá e reparte, e é o que ela vai fazer, e nós temos certeza que seremos abençoados. Irmão, mais uma vez vamos orar, né? E falo para os irmãos, a oração é muito importante, tá? Quando dizemos vamos orar, aprecie isso mais do que tudo, amém? A gente observa nos cultos, irmãos, um dia vocês vão ter a oportunidade de estar aqui em cima do altar. Quando fala de orar, a pessoa nem ora, irmãos, quer que passe logo aquele momento para poder louvar, para poder cantar, para poder se alegrar. Mas, irmãos, se nós aproveitar em falar com Deus a todo momento, a nossa resposta chega mais rápido, amém?
Então tem muita gente fazendo errado e não desconfia que está errado, aí depois, por que o outro está recebendo? Porque o outro preocupa. Senhor, me abençoa. É o que o pastor fez aqui hoje. Eu vou orar para Deus dar vitória para vocês. E orou com verdade, irmãos, com sinceridade. Amém, irmãos? Pega isso, pega essa visão aí e faz. Amém? Preocupa, o louvor faz parte, é bom, Deus se agrada, mas preocupe em falar com Ele. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós entramos no seu cenário, acabamos de orar agora há pouco, Senhor, mas mais uma vez, Senhor, nós entramos na tua misericórdia. Fala conosco, Jesus, usa a tua filha agora, papai, nessa palavra, fala com a gente. Ó Espírito Santo, eu vim aqui para ouvir a sua voz, como ouvi nesse domingo que passou, Senhor. Meu Deus e meu Pai, usa a tua filha, Senhor, para falar conosco aqui. Ó Pai, tem poucas pessoas, mas o Senhor está, meu Deus. Jesus querido, fala conosco no teu nome, Jesus, e abençoa ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha liberdade, nossa irmã Michele. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, igual o irmão Carlos falou, é muita responsabilidade, né? Porque a gente está levando o nome, né? Que é sobre todo nome. Então, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria de louvar um hino. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu acredito que Deus habita no meio do louvor. Não só acredito como a palavra de Deus diz, né? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tua mão está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Amém, glória a Deus, né? Bom, irmãos, vamos então na palavra, né, que está lá em Isaías 43, 13. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Gosto muito do Marco Feliciano. Ele fala que o crente que não gosta de ler Bíblia está com defeito de fabricação, né? Então a gente tem que gostar de ler Bíblia. Isaías 43, 1. Mas agora, aliás, o único Salvador de Israel. A palavra de Deus diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em você brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso aos meus olhos, porque eu amo, e darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente juntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha.
De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntem. Que deles predisse isso e anunciou essas coisas passadas, que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum outro depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Eu revelei, eu salvei e anunciei. Eu não sou um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. A tradução da minha Bíblia é a Nova Tradução, né? Que ela é mais atualizada, mas a palavra é a mesma, tá? Irmãos, tá muito corrida a minha vida, né? Com a empresa e tudo mais, bem no comecinho, né? Mas eu acredito que quando a gente quer arrumar um tempo, a gente arruma, né? E eu gosto muito de meditar na palavra de Deus e algo que o Senhor tocou muito forte no meu coração, né? Vocês conseguem ver meu coração bater agora? Mas ele está batendo. Né? Espero eu que continue. O pulmão, você sentiu o teu pulmão hoje? Né? O ar sim, mas você não está vendo também. Então eu quero falar hoje sobre o agir invisível de Deus. Né? É como o ar que nós respiramos, é como o coração batendo, é como o oxigênio e tudo mais, a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas talvez você não está vendo o agir de Deus visível, né? Às vezes a vida está difícil, as contas não param de chegar, o filho que ainda não se converteu, mas a palavra de hoje, para o meu e o seu coração, é: Deus está agindo, né? E quando Ele age, ninguém pode impedir. A palavra que o Senhor me trouxe, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos, as formas que Deus age, né? O pastor falou algo muito importante, o Carlos reiterou, eu falei, confirmação, né? Oração. Michele, quais são as formas que Deus age? Primeiro, oração. Eu gostaria que os irmãos fossem lá em Daniel comigo. Vamos lá. Se você trouxe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel 9:19. Glória a Deus. Os meios que Deus age. Então, Deus age através da oração. Hoje eu quero falar com os irmãos alguns meios que Deus age. E são o agir invisível de Deus, né? Mas para que o agir de Deus aconteça, cabe a nós algumas coisas também, né? Então, lá em Daniel 9:19, vamos ler, irmãos. Está escrito assim: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. E Senhor, age. Assim que o Ismael, né, me chamou, fez o convite, etc., o Senhor já pôs a palavra de Daniel muito forte no meu coração, né? E então ele estava clamando ali pelo povo, né, de Israel. E ele falou: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Então, Daniel, ele não pediu para só Deus ver. Ele também não pediu só para Deus ouvir. Ele pediu para Deus agir.
Irmãos, que a partir de hoje a gente comece a mudar a nossa oração. Senhor, vê, Senhor, ouve, Senhor, age no meu favor, Senhor, né? Às vezes a gente fala, Senhor, vê isso, Senhor, olha a minha aflição, que a partir de hoje a gente possa começar a pedir, Senhor, age em meu favor. Agora nós vamos caminhar por Daniel 10:12, não fecha a sua Bíblia não, irmãos. E está escrito assim, e ele prosseguiu, o anjo falando para Daniel, tá? Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Porque ele pediu para Deus ouvir, né? E olha que interessante, o anjo fala, e eu vim dar resposta a elas. Ação. Certo? Então, olha que glorioso, irmãos. E lá em Daniel 10:23, que está aí também, vamos procurar. 10:23. Não, acho que não é 10, não. Deixa eu ver. Irmãos, eu acho que é 11:23. Está escrito assim. Não, é 10:12 e 10:23, isso mesmo. Que a partir do momento que ele buscou, houve resposta, né? Então, meus irmãos, a primeira chave, né, que a gente precisa, como cristãos, e eu acho que é uma prática que a gente tem perdido, é a oração. Mas não é oração só na igreja, é oração em casa, é buscar o Senhor, e o Senhor quer agir. Você que é pai, você que é mãe, eu acho que você quer agir. Você não vai ver seu filho sofrer e deixar sofrendo, não é verdade? Nenenzinho chorando, a gente não deixa neném chorando, a gente vai socorrer. E Deus, como um pai amoroso, um pai precioso, um pai que age, né? Então, nós temos que buscar o Senhor em oração. Quais são as formas de nós buscarmos o socorro de Deus? Através da oração, né? E a palavra, irmãos, não está fora do contexto, não, está dentro do contexto, porque Deus agindo, quem impedirá, né? Ninguém pode impedir, a não ser nós mesmos, né? A não ser nós mesmos, nós podemos impedir o agir de Deus. Eu, por muito tempo, fiquei desviada dos caminhos do Senhor por mais de 10 anos. Eu impedi o agir de Deus, né? Pela graça, bondade e misericórdia, me reconciliei com o Senhor há vários anos já, glória a Deus, né? Dia 8 agora, não sei nem que dia que é hoje, né? Dia 8 agora, fazem mais de 20 anos que eu desci as águas do batismo, glória a Deus por isso, né? Mas a oração faz o Senhor agir em nosso favor, né? E Deus age para quem ama Ele. Romanos 8:28, todo mundo já conhece esse versículo, né? O que fala lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus age para aquele que ama Ele. Então, que a gente possa pedir nesta noite também, Senhor, me ensina a te amar, me ensina a te buscar, me ensina a te servir, Jesus, para que o Senhor venha agir em nosso favor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz em Filipenses 2:13, Deus é o que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Efetuar me lembra ação, né? Então, quando Deus quer, Ele efetua. Quando Deus quer, Ele faz, né? Então, essas são as formas que Deus age. E, Michele, Deus sempre age? Salmo 121:4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Irmãos, o Deus que te guarda, o Deus que me guarda, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tem sono, Ele não boceja. O nosso Deus é vivo e Ele está aqui, agindo em nosso favor, agindo no meu favor, agindo no seu favor. Mais uma vez eu quero dizer, eu não sei o que você veio buscar da parte de Deus hoje, né? Mas o que você veio buscar, o Senhor tem para te dar. Glória a Deus. Voltando em oração, eu gostaria também de ler uma palavra que o Senhor colocou bastante aqui no meu coração, que fala sobre Pedro na prisão.
e algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração, tá? Sobre oração, tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, culto é lugar da gente aprender, culto é lugar da gente glorificar o Senhor, né? É culto do fogo, mas eu creio que é culto do aprendizado também, né? Estamos aqui para aprender, né? Eu também. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. Só estou achando aqui. A igreja orava incessantemente. A igreja orava incessantemente por Pedro. Está lá em Atos. Vamos lá em Atos, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Atos 12, 5. Glória a Deus, aleluias. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas o que a igreja fazia? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Capítulo 12, versículo 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E a gente sabe que o anjo arrebentou as portas, Pedro saiu da prisão, né? Então, meus irmãos, o Senhor, para agir em nossas vidas, requer de nós o quê? Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de busca a Deus. Eu tive buscando o Espírito Santo esses dias, e é algo que eu acho que a igreja pentecostal perdeu um pouco, né? Nós não cremos, parece que, no agir dos anjos de Deus, né? Não estou falando para ninguém idolatrar anjo aqui, não é verdade? Mas a gente está falando de Novo Testamento, tá? Quem foi a resposta de uma oração na vida de Pedro? A igreja orou, mas quem foi lá como resposta foi o anjo do Senhor, enviado para salvar, livrar Pedro da prisão naquele momento, né? Então, irmãos, a oração é a chave para que a gente possa ver o agir de Deus em nossas vidas, tá? Outra coisa também, como eu disse, Deus sempre age, então ele não está dormindo, né? Outra coisa, Daniel, quando ele clamava, Senhor vê, Senhor age, né? O Senhor agiu em favor de Daniel. Se a gente for descer mais um pouquinho aqui, irmãos, a gente vai encontrar na palavra do Senhor que Deus age para libertar. A palavra que a gente leu é que, operando Deus, ninguém impedirá. A gente sabe que o povo de Israel, ele ficou cativo por muitos anos, né? Em Êxodo 6:1, Deus fala: por minha mão poderosa, Faraó os deixará ir. Ou seja, mais uma vez, operando Deus, quem impedirá? Irmãos, qual é o faraó da nossa vida hoje? O que é aquilo que está nos deixando cativo? Eu perguntei isso para Deus. Às vezes, hoje a gente não tem mais faraó, mas a gente tem Netflix, né? A gente tem uma TV, uma novela. Não estou falando que é errado, mas tudo aquilo que ultrapassa o limite tem a nós, não é verdade? Então, como que Deus age para nos libertar, né? Então, o agir de Deus, ele também liberta, como está escrito em Êxodo 13:17, que fala sobre a partida dos israelitas. Então, Deus age através da oração, Deus age através do jejum, irmãos, e Deus age através do louvor, né? Josafá estava lutando contra os moabitas, né? E ele teve medo. Ele falou: meu Deus, eu não sei o que eu faço, né? E o que ele foi fazer? Ele foi louvar. Irmãos, o Espírito Santo hoje ministrou muito ao meu coração. Às vezes a gente está ali lavando uma loucinha, fazendo alguma coisa, e a gente está lá só com o nosso pensamento. Põe um louvor para tocar. Deus age no meio do louvor. E o que o Senhor disse a Josafá? Esta guerra não tereis que lutar.
altar, porque Josafá estava lá louvando ao Senhor, o exército dele estava louvando ao Senhor antes de entrar para guerrear. Outra coisa também, Deus age para suprir. A gente está falando sobre o agir invisível de Deus. Às vezes não te falta o pão físico, mas está te faltando o pão da alegria, o pão do ânimo, o pão da destreza, né? O pão daquela vontade de servir ao Senhor. E Deus, ele age para suprir. Lá em Êxodo 16:4, o povo estava reclamando, né? É melhor ficar no Egito, lá tinha tudo para comer, tinha cebola. O povo estava com saudade da cebola. E Deus fala: eu farei chover pão do céu, né? A palavra também de Deus diz que Deus age para nos dar oportunidades, né? Michele, qual oportunidade? Esther 2:17. O rei gostou mais de Esther. Às vezes aquele emprego que Deus abriu a porta, às vezes algo que Deus também fechou a porta, uma oportunidade nova que o Senhor te deu, ou me deu, uma empresa que o Senhor colocou na sua mão, né? Vem como de Esther. O rei gostou mais de Esther. Mas lá em Esther 4:14, Mardoqueu fala para ela: quem sabe não foi para um momento como esse que você foi levantada, né? Então Deus age também dando oportunidades. Quem sabe o desemprego bateu na sua porta. Esse é o momento de você falar: Senhor, age me dando oportunidade, Senhor, age abrindo portas para mim, Senhor. E Deus também, meus irmãos, livra. O Senhor livra. Daniel 6:16. O rei deu ordem e jogaram Daniel na cova dos leões, né? E 6:27, Daniel 6:27, o rei proclama: Deus livra e salva. Por quê? Daniel 6:22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Glória a Deus. Então Deus age dando livramento. Eu não sei que livramento você recebeu, eu também não sei, porque são invisíveis, mas Deus está agindo, irmãos. Eu creio, Deus está agindo. A palavra de Deus diz também, Daniel 3:17, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para o fogo, né? E eles dizem: Deus pode nos livrar, né? E 3:27, nenhum só fio de cabelo deles tinha chamuscado. Irmãos, para completar, o agir de Deus, ele é invisível, o agir de Deus é soberano, porém o agir de Deus, irmãos, ele precisa da nossa fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, mas ela precisou de ter fé. Sem fé, ela não teria sido curada. Então eu percebo que o Senhor age de todas as maneiras, mas nós temos que dar o primeiro passo até o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje, né? Porque eu creio que Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça reunião. Às vezes a gente que é homem, a gente gasta tempo. Vamos comer um churrasco ali para jogar a conversa fora. Deus não desperdiça oportunidade, né? Mas nós temos que abrir a porta do nosso coração e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus está à porta e bate. Deus quer agir na nossa vida. Deus quer trabalhar em nossa vida. E essa mudança e esse trabalhar do Senhor, meus irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu tenho visto o agir de Deus na minha vida, visível e invisível. Mas eu tenho orado, eu tenho buscado, e digo para os irmãos, poderia estar fazendo muito mais. Sou pecadora demais a conta, né? Mas assim, que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa pedir o agir do Senhor. Essa palavra, eu creio que é profética, né? Porque o Ismael está à frente desse trabalho, então se Deus deu essa visão para ele, é porque Deus quer agir. Quando Deus traz uma palavra de cura, é que Deus quer curar. Quando Deus traz uma palavra dessa sobre agir, Deus quer agir. O que é agir? É se mover. Se eu estou aqui, eu vou me mover, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. E tem gente que fala: nossa, eu sirvo ao Senhor há 50 anos e parece que era só lá no passado. E a palavra que a gente leu, que é Isaías 43:13, se a gente for caminhar por ela,
o Senhor Deus diz aos israelitas: não vos lembreis das coisas do passado, eis que faço algo novo. Irmã, Deus tem algo novo para a senhora crê nisso? A senhora crê que Deus tem algo novo para a senhora? Né? Glória a Deus, é um novo tempo na minha vida, na sua, na irmã Fátima. Às vezes a gente vive das glórias do passado. Lá no passado eu orava, eu jejuava, né? Não, irmãos, esqueça do passado. Eis que o Senhor faz algo novo. Eis que o Senhor age na nossa vida com algo novo, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Que a gente possa então nesta noite, irmãos, estar buscando o Senhor. Que a gente possa nessa noite estar pedindo o querer do Senhor, mas também o efetuar. Que a gente possa orar como Daniel. Senhor, vê, ouve e age. Age em nosso favor, Senhor Deus. Age em nosso favor. Irmãos, sempre que eu venho no culto, eu entendo que eu estou separando um tempo para Deus, né? Então não existe culto bom, não existe culto ruim. Eu estou separando aquele tempo para o Senhor Deus. Então que a gente possa, nessa separação de tempo, clamar ao Senhor: Senhor, me ensina, ó Senhor Jesus, a pedir o teu agir, né? O Senhor quer agir nesta noite, meus irmãos. E para finalizar, irmãos, eu gostaria também de ler uma palavra que está dentro do contexto, tá? Deus faz coisas novas. Isaías 43, 19. Às vezes você fala assim: ah, Deus não está fazendo nada. Eu não estou vendo Deus fazer. Ah, o Senhor não está falando mais comigo. Lembra da batida do seu coração. Você não está vendo, mas o seu coração não para de trabalhar. Ah, mas eu sirvo o Senhor há tanto tempo e eu não sinto mais o Espírito Santo de Deus. O Senhor está agindo em nosso favor. Cabe a nós buscarmos mais, orarmos mais, cantarmos mais, louvarmos mais. Josafá venceu guerras. Deus agiu. Deus falou para Josafá: nessa guerra não tereis que lutar. Glória a Deus por isso, meus irmãos, né? E também eu gostaria de falar para os irmãos: você acredita que o Senhor está agindo na sua vida? Mesmo sem ver, você crê que o Senhor está agindo em sua vida? Eu creio. Então, declare ao Senhor nesta noite. Fale assim: Senhor, essa parte da minha vida, age nela, Jesus. Deus ouve, Deus vê, Deus age na minha vida. Então, irmãos, que essa palavra tão simples, foi o que o Senhor me entregou, né? Eu estudei hoje a manhã toda, eu falei: Espírito Santo, que não seja aquilo que eu tenho para falar, né? Mas que seja o Senhor. Então, ele lembra que o Senhor age para te suprir. Eu não sei que pão tem faltado para você, lembra disso. Você serve a um Deus que supre. Você serve a um Deus que livra. Você serve a um Deus que age para te resgatar, que age para livrar você da cova dos leões. Uma palavra muito interessante. Quando Daniel saiu da cova, jogaram. Quem colocou ele ali? Eu não tinha percebido isso na Bíblia. E os leões estraçalharam. Acho que eram os generais, né, que estavam lá. Glória a Deus, Deus nos livra. Quantos livramentos a gente não tem, porque o Senhor está agindo, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus age dando oportunidade, Deus age de dentro para fora. E a palavra do Senhor vai dizer que eu e meu pai trabalhamos até agora. Deus não tem preguiça de agir na minha e na sua vida. Ele fala: eu e meu pai trabalhamos até agora. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus age, irmãos, por quem ama a Ele. Se tem te faltado hoje amor ao Senhor, esse é o momento de falar: Senhor, me dá amor por Ti, para que o Senhor venha agir na minha vida.
Glória a Deus, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que o Espírito Santo, irmãos, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, que a palavra ela venha entrar dentro das profundezas do seu coração. A palavra diz, quando ouvis a palavra, não endureçai o vosso coração, não endureça o coração. Peça ao Senhor, Senhor, age em minha vida, Senhor, se movimente ao meu favor. Aquela mulher, quando tocou Jesus, ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Que a gente possa esta noite tocar no manto, na orla do Senhor Jesus pela fé e falar, Senhor, eu quero viver coisas novas. Age, Senhor, trazendo novidade de vida para mim. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. E para finalizar, Deus age por quem espera. Quanto tempo você tem buscado o milagre da parte do Senhor? Eu tenho algumas esperas na minha vida. E a Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso, que trabalha, em outras versões, que age por quem nele espera. Então, para finalizar, Deus age nas suas esperas. A espera não é porque algo não está preparado, é porque Deus está preparando a gente para receber esse algo que Ele tem para a nossa vida. Então, não desista de orar, Deus está agindo. Eu desviei do caminho do Senhor porque parecia que Deus não estava agindo na minha vida. Eu orava, jejuava e nada acontecia. Eu não soube esperar. Então, glórias seja dada ao nome do Senhor. Deus age por quem nele espera. Espera mais um pouquinho. O Senhor há de agir na minha e na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu volto a palavra para o Ismael, ou o pastor. Irmãos, hoje nós estamos no quarto elo da nossa campanha. E uma coisa que eu estou aprendendo com o Senhor, a filtrar a palavra. Por exemplo, a palavra de hoje, Deus falou muito sobre mexer, agir. E uma coisa que eu prestei atenção, a própria oração de Daniel, falando para o Senhor agir, para o Senhor manifestar. É como se Deus desse um carro para a gente, tem hora, e Ele fala, age. E tem hora que a gente tem que esperar. Mas eu fico feliz que quando Deus começa a agir, vai. E Deus já está começando a agir pela palavra. Quando o Senhor falou assim, haja, Ele já deu ordem, já era o agir. Hoje Deus está falando para mim e para você. E é tão gostoso, nós não somos muito bobinhos, nós somos muito simples. Mas eu não sei se os irmãos já reparou. Eu sou emotivo a Deus. Quando eu percebo que Ele está num sonho, que Ele está numa conversa, não precisa alguém falar em mistério para mim se alegrar, profetizar em língua. Eu conheço a voz dele. Ele fala conosco. E tem vezes que antes do profeta entregar, Deus já te revelou. Me lembrei uma vez que um moço levantou assim, e eu peguei e falei assim, Senhor, ele vai vir cá, vai profetizar, eu sei que é o Senhor, mas ele é novo ainda, ele gosta de profetizar, todo mundo vai ouvir, eu queria só ouvir, só o Senhor e eu, não queria que ninguém ouvisse. Fala para ele falar bem quietinho. Pensa bem, o vaso querendo mandar. Mas Deus acatou, ele chegou perto de mim e falou assim, Mosmar, eu queria fazer uma oração para o senhor. Eu falei, não, irmão, não precisa você fazer oração não, você já pode dizer o que o Senhor falou. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, porque Deus, no momento que você já veio de lá, o Senhor já falou para mim que você tem uma palavra para te dizer. Então não precisa você falar em línguas estranhas, você não precisa pular. Eu só quero ouvir o que Deus quer falar.
E outra, não precisa ter medo, não, irmão, eu sou humano. Não é porque eu sou obreiro. Fica-se à vontade, seja sensível. Você não está ciente daquilo que Deus falou? Ele começou a chorar, irmão. Aí ele começou a falar tudo que Deus queria. Foi a primeira vez que eu vi ele falar tão tranquilo. E Deus faz isso. Ele dá sonho, ele faz coisa tanto. Mas só parece que essa geração de hoje não está com sede em ver Deus operar. Mas eu, nas minhas fraquezas, eu tenho sede, irmãos, do agir de Deus. E para aqueles que estão aqui, que estão ouvindo a palavra do Senhor, que tem sede, Deus vai dar dessa água e vai fazer um milagre. Quando a nossa irmã Michele mencionou a nossa irmã Cida, você crê, irmã Cida, que Deus tem coisa nova? Eu estava aqui sentado e falei assim, nossa, ela pode até pensar que não, mas Deus tem tanta coisa nova para ela. Não é verdade? Cada um de nós, irmãos, é só nós se ligar o que Ele tem. Que Ele tem, Ele tem. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, teus filhos estão aqui. Nossa irmã Débora hoje não falou nada, não testificou nada. Nosso irmão Claudinei, nossa irmã Maria Betânia, nossa irmã Fátima, nossa irmã Cida. Mas o Senhor conhece cada um deles. Tu conheces, Senhor, como o vaso entrou aqui. Às vezes, Senhor, já haja força. Às vezes sente muito derrotado, sem força alguma. Só que uma coisa eu sei: o Deus da palavra, o Deus que usou a nossa irmã Michele hoje aqui, Pai, é para a sua glória, é para a sua glória. Eu acredito, Pai, que existe algo aqui que só o Senhor, mas é para a tua glória. Que calabachuri canta labás. Age neste lugar. Age. Age. Move. Muda. Senhor, eu creio que nessa noite cura alguém aqui, mostra um sinal, e calabachu, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no domínio. Sim, Pai, não existe nada que o Senhor não opera, que o Senhor não faz. Senhor, uma coisa que alegra minha alma é o saber dessa palavra. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Então tudo está sobre ti e sobre a vida dos teus filhos, Pai. Desça com teu milagre, arranca, Senhor, toda a incredulidade, tira, Senhor, todos os obstáculos, perdoa-nos, ó Pai, e tenha liberdade para agir. Leima chorebai, icachou que terebai, hanchou candarabai. E calabachuli canta labai, agilá, relabacharaba canta rabai, muda, xerebecan charabachuri andarabai, faça brotar, xerebecan charabacan tarabai, faça fruir para a glória do Senhor. Profetizamos milagre para a glória do Senhor, profetizamos o haja, Senhor, entra com socorro, em nome de Jesus, toca, mudança, profetizamos mudança, restauração, milagre, bênção do céu, para a honra, para a glória
do Senhor. E se você crê, diga um amém bem alegre, bem feliz, bem confiante, para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Amém e amém. Seja abençoado. Foi, irmãos, foi o ponto. Tinha de chegar ao ápice dessa oração. Tem coisa que fica ali. Irmão, quer desligar o fogo? Não desliga. Está faltando um pouquinho do ponto. Eu aprendi a fazer doce. Não adianta tirar antes do tempo. Então é no tempo certo. E às vezes falta um pouquinho de açúcar, você pega só um pouquinho de pão, deixa dar aquele contorninho de novo, que ele não faz de uma vez, aí depois vai mexendo, de repente o ponto certo. Fica no ponto certo, porque a bênção do Senhor está chegando. Eu estou vendo o ponteirinho, irmãos. Está chegando, então saia daqui confiante. O reloginho não para. Então está chegando. E a bênção do Senhor é garantia. Que Deus te abençoe grandemente. Dê a bênção, pastor. Colocamos a mão no coração. Amém, irmãos? Coloque a sua mão no coração aí para nós sermos abençoados com a bênção apostólica. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe a todos. Desejamos uma noite de bênção para todos os irmãos.